Meus amigos, vizinhos, irmãos, você que está aqui perto, você que está longe, aqui no Face, você que está acompanhando aí na rede social, eu quero convidar você para algo muito importante, que você precisa dar ouvido enquanto é tempo. Há muito tempo que esse algo importante tem sido levado a você. Mas nesta noite, eu convido você, meu amigo, a palavra de Deus não é uma ideologia vã que o homem vive relativamente. A palavra de Deus é a verdade absoluta que você precisa crer enquanto é tempo, porque o tempo está findo, o tempo está cumprido, o tempo está acabando, meus amados, que ouvem nesta noite. Essa é a importância do trabalho, advertir aos que estão ouvindo, para que creia enquanto é tempo, porque a palavra de Deus é o único meio que Deus deixou na face da terra para guiar o homem, para iluminar o homem, para fazer o homem enxergar a realidade e crer na verdade. A palavra de Deus. Eu quero ler um texto aqui que está no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 8, no versículo 11. Jesus está explicando aqui aos seus discípulos a questão da parábola do semeador. Eu quero convidar você a entender isso, que é muito importante. A parábola do semeador. Jesus começa ensinando aos seus discípulos dizendo, versículo 11 do capítulo 8 de Lucas, esta é, pois, a parábola. Ele agora vai explicando. A semente é a palavra de Deus. A semente, Jesus fez uma simbologia para explicar o homem, a importância da palavra de Deus ser anunciada. Não nasce nada se não for lançada a semente na terra. Não existe vida, não existe nada que venha nascer se a semente não for lançada na terra. Para o homem ter vida e vida com Deus, ele precisa dessa semente ser lançada na vida dele, no entendimento dele. Se ele receber essa semente, ele vai ter a vida de Deus gerada no viver dele. Então Jesus está explicando, dizendo aqui o versículo 11, esta, pois, é a semente, a palavra de Deus, ela é a semente. Os que ouvem estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois de ouvir, vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que eles não se salvem crendo na palavra. Jesus agora explica aqui a parábola do semeador. Ele diz, olha, a semente é a palavra. As pessoas que ouvem estão à beira do caminho, onde a palavra é lançada. E depois da palavra ser lançada, existe um ser trabalhando para destruir o entendimento desta palavra no teu coração, tirando-a da tua vida, para você não viver crendo na palavra. Porque o homem que não crê na palavra, ele continua morto, condenado, julgado e destinado ao destino eterno sem Deus, depois que sair deste mundo. Pois ele pode ter toda a cultura, todo o talento, toda a fama, toda a fortuna, toda a riqueza, toda a prosperidade, mas se ele não der ouvido à palavra, se ele não se conduzir pela palavra, se ele não viver uma vida de fé, de princípios, de ideologia, de conceitos, como diz a palavra, este homem está perdido e perdidamente será na eternidade. E quem é que trabalha para o homem não crer nessa palavra? Antes, zomba, escarnece, combate, é incrédulo, não dá ouvido, endurece o coração. Quem é que trabalha para que isso aconteça? Jesus disse, os que estão à beira do caminho, é as pessoas que estão ouvindo. E a semente é a palavra que nós estamos pregando e falando. Essa semente que é a palavra, ela é lançada no coração de quem ouve. E aí, depois de ouvir a palavra, por isso que muita gente, às vezes reage com ódio, às vezes reage com raiva, às vezes reage. As pessoas ao ouvir a palavra, tem pessoas que têm uma reação de ódio, de ira, de raiva por causa da palavra. Quem trabalha para isso acontecer? O diabo. Foi o que Jesus disse. Porque o diabo leva as pessoas a ser ateu, para não crer em Deus. O diabo leva as pessoas a ser incrédulos, para não crer na palavra de Deus. As pessoas creem em tudo nesta vida.
As pessoas acreditam em tantas coisas, buscam a felicidade em tantos meios e caminhos, buscam a vida com Deus por várias situações que lhe mostram, buscam felicidade em todos os lugares que apresenta-lhes. Porque o diabo, ele quer que você acredite em tudo, menos na palavra. Porque é a palavra que é a verdade. É a palavra que ilumina o coração do homem. É a palavra que dá entendimento ao homem. É a palavra que liberta. É a palavra que faz o homem ter comunhão com Deus e seguir a direção verdadeira para estar diante de Deus, para estar em comunhão com Deus e para receber a promessa da vida eterna com Deus. É a palavra. E o diabo trabalha para tirar essa palavra. Esta palavra que Jesus veio pregando. Esta palavra que é o ensino de Jesus. Esta palavra que é o que Jesus orientou para o homem ser salvo, para o homem alcançar o perdão de Deus, para o homem chegar a Deus, para o homem viver no paraíso lá no céu. Esta palavra, o diabo trabalha para você não crer. Ele perturba sua mente. Ele confunde sua mente. Ele levanta outros caminhos como se fosse a verdade de Deus. Ele levanta conceitos religiosos. Ele cria dogmas. Ele cria religiosidade. Ele cria caminhos de bem, de caridade, para o povo seguir por esses caminhos, achando que está chegando a Deus. E tudo isso o diabo trabalha para que você não creia na palavra, para que você não seja salvo. Eu estou pregando o que Jesus falou. Eu vou ler para você aqui o que Jesus disse. No versículo 12, do capítulo 8, do Evangelho segundo escreveu Lucas. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem a palavra, né? Depois que eles ouvem, aí vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra. Para quê? Para que não se salvem crendo na palavra. O trabalho do diabo é esse, porque ele sabe que o homem só pode chegar a Deus, o homem só pode ter comunhão com Deus, o homem só pode saber a verdade da salvação por onde ele encontra, se ele crê na palavra. É por isso que o diabo trabalha distorcendo, trazendo deturpação, criando um outro evangelho, criando ritual, criando movimento, criando doutrinas, criando religiões, criando os conceitos e dogmas, criando tradição, para privar e impedir o homem de crer na palavra e se conduzir pela palavra, porque sem a palavra o homem continua perdido, apenas vivendo iludido, enganado, continuando escravo de Satanás e correndo o risco da condenação eterna. Mas a palavra Jesus mandou pregar. Jesus disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. É por isso que nós pregamos. É por isso que a palavra tem sido pregada e anunciada. Porque a palavra de Deus, ela foi mandada a ser anunciada pelo próprio Deus. O próprio Deus que deu essa ordem, e Ele que vela para que esta ordem seja cumprida. Porque Deus determinou pregar o evangelho para que todo aquele que crê seja salvo e não venha sofrer a condenação, porque a condenação eterna é um fato, é uma realidade, e ela é para todos os que não crerem na palavra de Deus. Por isso que ao longo dos séculos o diabo trabalha investindo para privar o povo da verdade da palavra de Deus, criando seus livros de doutrinas como se fosse a verdade de Deus, criando seus conceitos, trabalhando na mente do homem para o homem ser incrédulo e não acreditar na palavra de Deus, fazendo o homem ser incrédulo, endurecendo o coração para não crer na palavra de Deus. Mas nesta noite eu quero convidar você a ouvir a palavra para que você seja salvo. Este é o propósito de Deus. É Deus quem ordena, é Deus quem vela para que a palavra dele se cumpra. Passarão os céus e a terra. Os homens que Deus levantou lá no passado foram perseguidos por quê? Não foi por outra coisa não. Foi porque pregavam a palavra. Os profetas, os pregadores do evangelho, os apóstolos, se você pesquisar na história, a morte que os apóstolos tiveram, a forma com que morreram os profetas, você vai dizer: meu Deus, que malvadeza. Por que esses homens morreram? Porque pregavam a palavra. Porque o diabo, ele odeia a palavra de Deus.
Por isso que o diabo trabalha nessa sociedade que está no domínio dele, para essa sociedade não acreditar e não valorizar e nem se importar com os princípios da palavra. Por isso que o diabo trabalha. É o diabo sim, porque há uma ação espiritual na face da terra, agindo por trás do homem, no lado espiritual que o homem não vê. A ação na terra não é só um ato natural do homem, é uma ação influenciadora do diabo, que veio para matar, roubar e destruir. E ele trabalha para fazer o homem perverter, transgredir e não obedecer a palavra de Deus. Porque ele sabe que o que faz o homem sofrer o juízo de Deus é se ele não der ouvido à palavra e se ele transgredir a palavra. Por isso que o diabo trabalha, para que o homem não creia na palavra. Porque o homem não crendo na palavra, ele pode viver sua religiosidade, sua tradição, seus usos e costumes, sua vida de caridade, de bondade, do bem, fazer tudo que fizer. Mas se ele não tiver na palavra, se tudo isso que ele faz não tiver conduzido, orientado no crivo da palavra, ele está fazendo tudo em vão, diante de Deus, não serve de nada para levá-lo a Deus. Porque o único meio que Deus vai receber você, ou qualquer pessoa deste mundo, é através da orientação da palavra. E a palavra nos orienta que há um só caminho, há uma só verdade, há um só Senhor, há uma só fé, há um só Deus, há um só caminho para a salvação. Não é igreja, não é religião, não é homem, não é caridade, não é nenhum trabalho ritual, nem devoção que o homem faça na face da terra. O único caminho para o homem encontrar a salvação chama-se Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a verdade, Ele é a vida. É isso que a palavra nos mostra, e a palavra nos chama a ir a Ele. A palavra não manda você escolher uma religião. A palavra não manda você se filiar a uma igreja. A palavra não manda você viver caridade para chegar a Deus. Porque não é a caridade o caminho para Deus. Não é a igreja o caminho para Deus. Não é a religião o caminho para Deus. Jesus deixou isso bem explícito. E ele foi bem taxativo quando ele disse: eu sou. Sabe por que Jesus disse isso? Porque tinha muita gente entendendo que, seguindo outros caminhos, iam se conduzir para a presença de Deus. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Sabe por que Jesus disse que ele era a verdade absoluta? Porque tinha muita gente se conduzindo por doutrinas e conceitos de homens, achando que era a verdade de Deus. Jesus disse: vocês estão no erro, vocês estão no erro, porque a verdade é Ele. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sabe por que Jesus disse que é a vida? Porque tinha muita gente achando que ia ter vida eterna com Deus, porque guardava usos e costumes de igreja, porque guardava tradição de religião, porque defendia seus conceitos religiosos, porque vivia sua tradição. Isso não acontece hoje. Muita gente se filiando às suas religiões, defendendo e pregando suas religiões, porque assim acreditam que ela é a verdadeira, por onde ele vai chegar a Deus. Aí Jesus diz: eu sou a vida, ninguém pode chegar a Deus, ao Pai, senão por mim. Ele foi bem determinado, então não tem como uma pessoa que crê na palavra ser conduzido ao erro, porque Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu quero que você saiba nesta noite: o trabalho do diabo na vida da humanidade é cegar, porque o Deus desse século, referindo-se ao diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo. Esse evangelho que trouxe ao homem esclarecimento para o homem conhecer por onde ele pode chegar a Deus. O evangelho é as boas novas. E as boas novas têm que ser explicada, ensinada. O evangelho não é um movimento ritual, místico, de poder, de unção, de grito, de rituais. Não. O evangelho é uma informação que tem que ser levada. É o poder de Deus para salvar quem crê, quem ouve, entende e crê. Esse é o poder de Deus que foi manifestado na face da terra para salvar
É o poder do Evangelho, é a informação de Deus, é a palavra de Deus. E quem crê será salvo. Agora, por muitos anos,